vou começar colocando com o seguinte tema, né? A importância da Lei Maria da Penha e de toda a legislação de proteção à mulher. E aí eu vou colocar aqui, já dar a palavra para o doutor Marcelo Chad, mas eu vou colocar aqui algumas pessoas, alguns grupos de pessoas, o STJ coloca entre os hipervulneráveis, ou seja, mais do que vulneráveis. E aí ali temos crianças, adolescentes, idosos e, né, isso nos assombra dentro da nossa sociedade, as mulheres. Porque é de estranhar que as mulheres, numa sociedade contemporânea, se enquadrem num grupo de pessoas que, mais do que vulneráveis, se enquadram como hipervulneráveis. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para o doutor Marcelo e ouvir dele o que ele acha da importância da Lei Maria da Penha e como ele enxerga essa questão da mulher na nossa sociedade estar dentro de um grupo de pessoas consideradas super vulneráveis. Vou desligar o meu aqui. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer a todos aí, agradecer a presença de todos, dizer que a honra é minha aqui de estar, vamos dizer assim, ao lado do doutor Daimon, um exemplo aí de professor, um exemplo de delegado de Polícia Federal, tem uma atuação muito diferenciada, e acho que essa nossa live aí, né, minha primeira live, não tenho essa experiência nesse ramo, a gente ainda é meio dinossauro, vamos dizer assim, para certas coisas, mas espero que contribuir aí com o saber jurídico, e não só o saber jurídico para os acadêmicos, etc. Acho que essa live ela até abrange mais do que isso, alcança mais do que isso, alcança a sociedade como um todo, pelo simples fato do próprio tema, né, da existência desse tema. Primeiramente, com relação a essa hipervulnerabilidade, né, da mulher, a sociedade ela já vem desde muito tempo, né, desde o início da sua construção, como entendemos o homem como um homem mesmo, né, nós verificamos que a sociedade ela tratava a mulher como um ser inferior, né, tanto lá nos primórdios, né, no início das sociedades, a mulher não poderia não serviria como testemunha, etc. Então, sempre houve essa vulnerabilidade. Essa hipervulnerabilidade da mulher, ela precisa ser apreciada, né, ser verificada, ser condicionada isso a determinadas circunstâncias e não trazer, então, a mulher condição de, como é que eu posso dizer isso, de que toda a palavra que ela diga, de toda a exposição que ela traga aos fatos, isso seja verdadeiro, sob pena de nós ferirmos alguns princípios de direito, e a lei acaba, por essa super vulnerabilidade, né, acaba até trazendo até algumas coisas que se discute a constitucionalidade, como a atuação de ofício do juiz em alguns pontos, tá? Então eu acho importantíssima essa lei, tá? Ela demorou até mesmo a surgir, é uma lei que já deveria ter surgido bem antes, é uma lei em que nós tivemos um atraso, né? Ela surge, né, o princípio dela, a gente sempre escuta falar da Maria da Penha, dessa situação da Maria da Penha, né, dos atos horríveis que foram praticados contra ela, né, e da omissão do Estado, mas existiu, a princípio, né, desde 1988, o comando constitucional para isso, né, do artigo 226, parágrafo 8º, que já veio tratar a mulher de forma aí com os olhos para essa vulnerabilidade. Então, respondendo aí a pergunta, tentando responder essa difícil pergunta, né, eu acredito que nós deve sim ter a mulher precisa ser considerada nesse contexto de vulnerabilidade que traz a lei, mas precisa ter atenção para que essa vulnerabilidade não distorça os fatos, como às vezes nós percebemos isso na prática.
concordo com o doutor Marcelo, essa lei é um instrumento importantíssimo. Ela tem como fundamento uma convenção que, inclusive, trata sobre direitos humanos, que é a Convenção de Belém do Pará, que fala de todas as formas, de erradicar todas as formas de violência contra a mulher. Essa lei tem uma importância essencial para mim no seu artigo 7º, quando ela trata as formas de violência que a mulher pode sofrer, especifica cada forma de violência, desde a violência física, violência psicológica, violência sexual, etc. E aqui eu dou até um bisu para os meus alunos, eu sempre faço essa pergunta em sala de aula e eles não sabem responder. Obrigar a mulher a usar um método contraceptivo, que forma de violência? E aí é aquele silêncio geral na sala. Aí eu falo, olha, a importância da leitura da lei, porque essa é uma forma de violência sexual. Isso é uma questão que cai na prova e os alunos erram normalmente, porque não se atentam para a leitura. Acham que violência sexual seria só o estupro, a importunação sexual, que obviamente são formas de violência sexual. Mas existem outras formas de violência sexual também estabelecidas ali. Uma delas é obrigar a mulher à gravidez indesejada ou proibi-la de utilizar método contraceptivo ou obrigá-la até a usar método contraceptivo. Essa lei, ela é uma lei importantíssima. Aqui eu faço uma meia-culpa, porque durante algum tempo eu imaginei que as mulheres usavam muito mal esse instrumento, e isso ocorre em grande parte dos casos, mas conversando com as colegas que atuam nessa área, com as colegas da Polícia Civil que atuam nas DEANs e tal, tem uma grande amiga que é coordenadora aqui das DEANs, que é a doutora Gabriela, e ela me disse o seguinte, olha, isso acontece, a má utilização dessa lei acontece, mas existe um detalhe que as pessoas não se atentam. Quando as denúncias são sérias, elas são gravíssimas. E quase sempre o agressor, ele coloca a vítima de tal forma subjugada que ela fica se sentindo incapaz até de conversar com as pessoas sobre o tipo de agressão que ela sofre. E aí é que vem a segunda parte que eu vou colocar agora também, que é a questão do atendimento à mulher. O primeiro atendimento à mulher vítima de violência. Porque quando a gente fala de uma mulher vítima de violência doméstica e familiar, ela está numa situação de extrema fragilidade. E ela tem muita dificuldade de se abrir em relação a isso. Isso narrado pelas pessoas que trabalham cotidianamente com isso. Então, a própria lei recentemente foi modificada para dizer que ela tem que ser preferencialmente atendida por outra mulher. E que essa profissional, mesmo do sexo feminino, que vai atendê-la, deve ter um preparo específico para tal. Aí eu gostaria de saber do doutor, e claro, aqui não vai ficar nenhuma crítica desconstrutiva a nenhum órgão público, eu gostaria de saber do doutor Marcelo Chad, se ele, como atuante na área, como ele vê esse atendimento à mulher. Se isso funciona de maneira eficaz, ou se ainda existe se isso ainda é incipiente, como está a estrutura, pela sua experiência, para esse atendimento aí à mulher vítima de violência doméstica e familiar. E, claro, se logicamente não houver, fique à vontade aí para tecer as críticas construtivas aí, que ninguém vai se ofender, obviamente. Perfeito. Essa pergunta com relação aí ao método contraceptivo é muito interessante e é realmente uma casca de banana aí nos concursos públicos aí. A estrutura da DEAN, ela foi, no Rio de Janeiro, chamada de DEAN, que é uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Ela acompanha a estrutura, das delegacias legais. Ou seja, como é que isso aconteceu? Quando se criou a delegacia legal, toda a estrutura era nova, as delegacias muito bem pintadas, ar-condicionado, toda uma estrutura bem feita. Ocorre que aí não é uma crítica aos policiais. Os policiais, eles são inseridos ou talvez até jogados num meio
administrativo em que não se consegue promover a lei, às vezes, como se deveria. E não se consegue, às vezes, por até uma questão psicológica dos próprios policiais. Eu já tive relatos de policiais que atendem 20 ocorrências desse fato num dia, né, de violência doméstica contra a mulher em um dia. E isso acaba desgastando esse profissional de diversas formas, né? Seja na hora de uma oitiva, às vezes o cansaço mental, o cansaço físico pode causar, deixar que passe despercebido alguma coisa. Isso também tem um desgaste para a parte do outro lado, que isso traz uma demora no atendimento. Então existe esse, né, resumindo, né, existe uma falha de estrutura das unidades, que elas foram criadas, foram desenvolvidas com espaços físicos compatíveis, etc. Só que não existe uma manutenção desse espaço físico, né? Uma manutenção de reforma, de manutenção dos bens e serviços, dos bens, na verdade, né? O serviço é prestado pelos policiais. E a falta de quantitativo de policial também traz um prejuízo para isso. A gente verifica um esforço da Polícia Civil para isso, tá? Um esforço dos policiais nesse sentido, mas acaba sendo que nesses casos aí nós temos um cobertor curto que não consegue cobrir todo mundo e às vezes alguma coisa pode passar despercebido e não é por culpa da Polícia Civil, não é por culpa dos policiais que estão ali, dos delegados, nada disso. É uma estrutura que acaba não possibilitando isso. Vocês podem reparar na quantidade de viatura que a Polícia Civil tem. Ela não tem policial para administrar esse tanto de viatura, né? Então tem muita viatura para pouco policial. Isso é só um exemplo para a gente conseguir perceber. Às vezes a gente passa em frente a uma delegacia da Polícia Civil, você vê aquele tanto de viatura e às vezes as viaturas precisa haver um revezamento para ligar aquelas viaturas, nem saem do lugar, elas ficam ali paradas porque não tem quem as conduza. Então isso é um ponto que a gente precisa refletir sobre a culpa, né, sobre essa questão de se apontar o dedo para o policial e às vezes não, a grande maioria das vezes o policial acaba sendo, não vou dizer tão vítima quanto a mulher, porque seria uma comparação injusta, mas ele também é vítima desse sistema e isso acaba atrapalhando em muito. O que eu estava pensando aqui também, enquanto o senhor estava falando, é em relação a essa questão, porque o preparo para atender esse tipo de vítima, ele vai além de um preparo jurídico, vai também um preparo de alguma coisa de psicanálise e também um preparo referente à questão de assistencial. Por quê? Nós temos hoje no direito uma questão muito interessante que é a respeito da revitimização. A revitimização nós sabemos, né? Primeiro e segundo grau. E vemos que existe uma preocupação do legislador, mas, claro, os órgãos precisam se instrumentalizar para tal. Por quê? Quando a vítima chega para ser ouvida, ela já foi vitimada. A revitimização seria o depoimento dela causar outro dano psicológico, além do dano psicológico que já foi causado pelo próprio crime. E depois nós teríamos ainda a repercussão social do fato, fazendo com que essa pessoa continue vitimizada. Então, eu acho que nós já superamos isso em algum momento, mas ainda existe. Veja, por exemplo, uma vítima de estupro lá no século passado, primeira metade do século XX. Essa pessoa já era vitimizada pelo crime. Depois ela chegava na delegacia, era tratada com muito preconceito e tal, atribuindo-se a ela a culpa pelo próprio delito, e ela já sofria um outro abalo psicológico. E depois essa mulher ficava inviabilizada de convívio social, porque nenhum homem queria uma mulher que já tivesse sofrido uma violência sexual, porque havia uma ideia dos homens de que eles tinham que casar-se com mulheres virgens, etc. e tal. Tinha que ser o primeiro e tal, tudo isso. Então, vejam o tremendo abalo que isso causava. Lógico que a nossa sociedade evoluiu, nós superamos isso. Mas ainda existem relatos de pessoas que chegam para um atendimento e saem da delegacia pior do que entraram. Porque lá dentro são atendidos por pessoas despreparadas e acabam saindo dali de uma forma pior do que lá chegaram. Porque o policial que trabalha com esse tipo de atendimento, ele precisa ser
ter um grande conhecimento de ciências humanas, vez que o próprio depoimento em si tem que ser muito cuidadosamente tomado, para evitar que a vítima sofra um novo dano, um novo abalo psicológico, além do abalo que já foi causado pelo crime. E aí eu vou entrar no nosso terceiro ponto aqui, colocando o seguinte: quais seriam, então, formas de melhorar essa estrutura de atendimento? O que o senhor acha? Que seria interessante pensar em trazer outros profissionais para junto da polícia, por exemplo, profissionais formados na área de psicologia, psiquiatria, psicanálise, ou também profissionais afetos à área de assistência social, entre outras, para trabalharem junto com a polícia para esse primeiro atendimento dessas mulheres vítimas, né? Porque, para evitar essa questão da revitimização, qual é o seu posicionamento em relação a isso? Doutor, eu acredito, né, que tudo isso consegue ser melhor resolvido quando nós estamos utilizando, né, de profissionais, no caso de policiais, mais precisamente, qualificados. Nós percebemos, né, diante da prática, que as delegacias, né, principalmente de cidades pequenas, não existe delegacia especializada ADAN, por exemplo. Então isso acaba, e esses casos em que essas mulheres, essas vítimas aí, são mal atendidas, ou esse atendimento não é da melhor forma, né, ele poderia ser mais humanizado, poderia ter mais sensibilidade, isso toma uma proporção muito grande, né, esses casos em que não se tem um bom atendimento, ainda mais, sobretudo, nessas situações aí, dessa vulnerabilidade dessas mulheres. Então isso toma uma proporção e acaba sendo muito prejudicial para toda a sociedade. Essa atuação interligada entre a Polícia Civil e psicólogos, psiquiatras, assistente social, isso tudo acaba com certeza ajudando em muito esse atendimento e esse pós-atendimento também. Eu acho que precisa ser muito, as prefeituras dos locais onde ocorre esse tipo de crime, elas têm que estar atentas a isso para poder trazer um atendimento para essas mulheres aí e evitar que elas abandonem, né, deixem então de denunciar por achar, né, denunciar aqui no sentido popular, né, deixe de levar essa notícia crime por conta de uma talvez ineficácia e etc. da própria lei Maria da Penha. E uma coisa também que me chama muita atenção é que os policiais que trabalham, né, nessa especializada, por exemplo, eles precisam estar ali, né, com gosto, precisam estar ali, eles precisam ter essa vocação. Não basta ter vocação para ser policial, ele tem que ter vocação para tratar essas mulheres que se encontram nessa situação. Então, seria muito satisfatório para a sociedade se houvesse essa possibilidade de quantitativo de policiais. E aí percebemos que eu retorno mais uma vez àquela fala anterior, na qual nós não temos policiais suficientes para se fazer isso. Então, às vezes, o policial acaba sendo requisitado para exercer aquela função, exerce da melhor maneira que ele consegue, mas às vezes essa melhor maneira que ele tem não é o perfil para esse tipo de delegacia. Isso às vezes atrapalha o desenvolvimento aí da busca pela justiça, etc. Porque essas mulheres precisam estar muito bem confortáveis. Então é importante que essas mulheres consigam chegar numa delegacia e ter, por exemplo, um ar-condicionado funcionando, ter uma água para ela conseguir beber. Isso tudo faz toda a diferença nesse atendimento. E na realidade das delegacias do Rio, aí não é não é culpa da polícia em si, é culpa de todo um sistema que acaba sucateando isso e faz com que esses atendimentos se tornem uma bola de neve
e aí os próprios policiais também se encontram num sistema emocional também muito complicado para dar seguimento nisso. Eu acho que é mais ou menos por aí, doutor, com relação a esse ponto. Doutor, em relação à questão de medida protetiva, um instrumento extremamente eficiente dessa lei, pelo menos no campo teórico, é a medida protetiva. Nós temos lá um rol de medidas protetivas possíveis, salvo engano, artigo 22 da lei, né, se não falha a memória, mas uma série de medidas protetivas. Nós temos aí um prazo para que o juiz ele determine essas medidas protetivas, né? Nós sabemos que esse prazo aí de 48 horas, e temos inclusive hoje a possibilidade de, em locais onde não seja o município sede de comarca, que a própria autoridade policial ela determine uma medida protetiva, que é o afastamento do agressor do lar, que o legislador considerou imperativa, tendo em vista que a presença do agressor no mesmo ambiente que a mulher que já fez uma comunicação à polícia, claro, a tensão vai aumentar, e por isso se torna imperativa a saída dele daquele local, né, porque nós temos ali, primeiro, a possibilidade da autoridade policial determinar a escolta dela até a sua residência para retirar os seus pertences. Essa é uma primeira possibilidade. Mas hoje, se o município não for sede de comarca, então não tiver um juízo lá para decretar essa medida imediatamente de afastamento do agressor do lar, a própria autoridade policial pode fazê-lo, e não existindo o delegado, a lei permite até que o outro policial assim o faça, né? Então, submetendo depois a medida ao juiz, que vai poder ratificá-la ou revogá-la. Então, eu queria saber o seguinte do senhor. Essas medidas protetivas, elas têm sido efetivas? Elas têm sido respeitadas? Elas têm sido cumpridas? Isso está corretamente instrumentalizado na prática? Porque, na teoria, o juiz decreta, se ele não cumprir, a solução é converter em prisão preventiva e, além disso, ele incide em flagrante em uma desobediência especial dessa mesma lei, artigo 24A, salvo engano. Mas eu queria saber acerca do aspecto pragmático. Essa medida tem funcionado, essas medidas têm sido efetivas, ou mesmo com medida protetiva, ainda as agressões são consolidadas? Doutor, como era de se esperar, o doutor caprichou em todas as perguntas aí. A complexidade das perguntas para a gente tratar numa live aqui não é fácil, não é fácil. Bom, vamos lá. As medidas, elas são excelentes, né? São excelentes. Só que, na minha visão, o legislador brasileiro acaba entrando numa seara em que começa a querer estampar o sol com a peneira, né? Por quê? Essas medidas, tecnicamente, elas devem ser tomadas pelo juiz, né? Pelo judiciário. Esse é o nosso padrão aí estabelecido já há muito tempo. Mas, na realidade, isso é uma medida que favorece a sociedade em tese. O problema é que o juiz está de fora, ele é uma autoridade estanque, diferente do delegado de polícia que está ali naquele exato momento, e diferente também do policial. E existe até uma crítica na doutrina, né, dessa expressão policial, porque a doutrina, popularmente, a gente que já é acostumado com esse cenário, quando fala com o delegado não estando, né, ou não havendo delegado, isso parece ser uma coisa muito excepcional, mas na realidade de Polícia Civil do Rio não é. O delegado, você tem delegado, às vezes, que está com 8 delegacias num plantão, então o delegado não vai estar presente, mas a lei traz a expressão policial. Mas quem é esse policial? É o policial militar? É o policial civil? Nós, na nossa prática, a gente sabe que é o policial civil, né? Mas a lei poderia ter sido um pouco mais clara, né? Porque tem comarcas, por exemplo, que não tem delegacia de polícia, né? Então, como é que ficaria isso, etc., né? Isso acaba gerando
situações que, qual seria o cenário ideal? Você ter juízes em todas as comarcas, você ter um juiz e um promotor de plantão em todas as comarcas, e ainda mais, digo até mais, né? Isso acaba ferindo um pouco a imparcialidade do próprio juiz, porque ele decreta isso de ofício. Então, ou seja, não é o Ministério Público que pede, que solicita. Então, isso pode gerar uma série de consequências, né? Porque por falta de estrutura do Estado. Então, você tem uma estrutura que deveria funcionar, essa estrutura não funciona, e aí fazem uma coxa de retalhos com isso para tentar fazer que a situação funcione. E aí uma outra crítica que eu deixo é: como que se fiscaliza isso? Decreta-se uma medida protetiva e não se fiscaliza, né? Não existe uma... Em cidades do interior, às vezes, para você ligar para um 90, por diversas questões, o atendimento às vezes demora. Então, essa violação, qual é a quantitativo de policial militar, que é quem está na ponta ali, que vai fazer isso? Que vai impedir aquela agressão. Então, você tem um remédio, né, jurídico, né, jurídico-administrativo aí, que ele vai funcionar como um inibidor. Mas se aquele agressor ele tiver popularmente aí com a disposição de cometer o crime, aquela medida vai acabar que não vai ser efetiva. Mas interessante, por exemplo, a medida, né, que o doutor conhece muito bem, a questão da suspensão do posse de arma. Isso ajuda, né, dificulta um pouco mais em certas circunstâncias. Isso traz uma segurança maior, né, de uma responsabilidade, etc. Mas nada impede, né, daí a origem da lei, né, por conta da superioridade física do homem, na maioria das vezes, por questões hormonais, etc., de DNA, essa é a questão, né, e por uma questão social também, de superioridade do homem, como se o homem fosse aquele ser superior, que na verdade não existe, mas a sociedade acaba criando isso, e isso se repercute na prática, né? na vivência. Então, eu acredito que existe a efetividade da lei, funciona, mas ela acaba funcionando por si só, porque a busca por a fiscalização, ela não é... Pode-se dizer que ela não existe. A fiscalização fica dependendo da mulher, que vai dizer: olha, ele chegou até mim. E eu já vi casos, por exemplo, de decretar afastamento de mulher que trabalha, né? Eles tinham um relacionamento, mas trabalhavam no mesmo local. Então é uma medida que, tomada às vezes por um policial, né? Não desmerecendo a classe do policial, obviamente, mas o juiz talvez tomasse uma outra medida ou colocasse algum parâmetro, porque acaba inviabilizando ali o direito de ir e vir, e acaba, né, de todo local, e acaba inviabilizando também o exercício do trabalho e profissão. Então são coisas que tem que se pensar, não adianta ficar tentando tampar o sol com a peneira. Eu entrar agora já na parte de críticas, né, a questão das medidas protetivas, e já me surgiu logo a primeira aqui, aproveitando o que o senhor colocou. Quando o juiz determina a suspensão do porte, e até muitas vezes da posse da arma, a lei não é clara em relação a qual o destino desse armamento. Porque a questão suspendeu. Aí, se for o porte de defesa pessoal, eu recebo o ofício para que eu casse esse porte. Se for um porte funcional, a lei determina que o juiz oficie a instituição. Então, por exemplo, vamos dizer que é um policial que esteja respondendo por violência, por lesão corporal, tentativa de homicídio, o que quer que seja, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí o juiz determina a suspensão do porte. Isso é fácil, a instituição vai, né, suspender o porte dele, ele não vai poder fazer serviço externo, porque está desarmado, não vai poder portar arma durante aquele período. Agora, as armas particulares dele, essa que fica a questão. A lei não diz especificamente. Eu recebo, às vezes, ofício assim, informo tal que foi suspenso por ordem judicial nesta data o porte e a posse de armas
porventura existente em nome de fulano de tal. Então o juiz suspendeu porque muitas vezes a mulher no depoimento disse que aquele agressor possui uma arma. Só que, às vezes, aí eu consulto o sistema e aquela pessoa não tem arma. Mas o juiz suspendeu a posse de arma. Esse é um primeiro problema. Aí, ou seja, se existir uma arma na casa daquela pessoa, é uma arma ilegal. Ele está em flagrante delito. Né? Aí, esse caso, por incrível que pareça, é o mais simples. Porque quando eu recebo o ofício dizendo assim, está suspensa a posse da arma. Aí eu consulto o sistema e ele tem 2 armas regulares, por exemplo, a gente não sabe se apreende essa arma e essa arma fica conosco, se essa arma fica apreendida no curso do inquérito, que ele está respondendo, mas a arma às vezes não é objeto do crime. Porque o ilícito que está sendo investigado lá no inquérito instaurado na Polícia Civil não tem nada a ver com a questão do armamento. Então a arma não é objeto de crime, mas por uma medida protetiva está suspensa a posse. E a lei possui essa lacuna. A gente não sabe quem apreende essa arma, onde essa arma fica acautelada. Muitas vezes a arma não é sequer registrada na Polícia Federal, a arma é registrada no Exército, que consta do acervo de coleção, de tiro esportivo ou de caça. E aí essa arma fica apreendida conosco ou fica apreendida com o Exército. Então a lei, isso é uma crítica aqui que eu faço, a lei não estabeleceu não amarrou essa questão. Né? Porque, lógico, eu posso caçar a posse, posso inviabilizar o registro daquela arma, até porque é algo precário. Ele perdeu os requisitos para ter a posse, perdeu a idoneidade para ter a posse de arma, por conta de estar respondendo a um inquérito e por conta de o próprio juiz ter determinado como medida protetiva a suspensão da posse. Mas e aí? E a arma? Qual o destino dessa arma? E durante quanto tempo? Isso não está esclarecido na lei. É um aspecto aí, uma crítica que eu já faço aqui referente a isso. E aí, caminhando já para o final, e já fica aqui até o meu convite ao Dr. Marcelo Chad para nós fazermos aí uma próxima live falando exatamente desse tema, posse e porte de arma de fogo no país, que eu achei melhor não fazermos agora, antes das eleições, porque seria um tema extremamente polêmico, né, e acabar virando uma batalha campal aqui nos comentários. Então, preferi deixar para um momento posterior esse assunto, mas eu sei que é um assunto que o pessoal aqui, principalmente aqueles que me seguem, tem muito interesse em ouvir a respeito. Já fica aí o meu convite, espero que o senhor aceite. Mas caminhando aí para o nosso término já, eu gostaria de saber, eu já fiz aqui a minha crítica, né, e gostaria de saber do senhor qual crítica que o senhor tece em relação à lei em geral ou às medidas protetivas, algo que poderia ser aprimorado com uma nova lei que alterasse a Lei Maria da Penha. Doutor, é excepcional aí a observação. Eu vou fazer uma confissão aqui, ao vivo aqui, isso ainda vai ficar gravado, mas vamos lá. Eu tive uma certa vez, uma pessoa veio falar comigo, né? Ele era atirador esportivo e ele tinha uma coleção extensa, ele não precisou quantas armas, mas essas armas foram apreendidas. E aí, quando a gente está estudando, eu digo isso para meus alunos também, o direito a gente é diferente de outras matérias, pelo menos na minha visão, de outras áreas. Por quê? Você dizem assim, o direito você tem que estar sempre estudando, né? Popularmente, quando você começa a faculdade, você tem que estar sempre estudando. E aí eu achava que era, né, e a maioria eu acho que acha isso, que é porque a lei vai se atualizando e tal. Não, é porque você nunca vai aprender isso tudo, vai sempre faltar alguma coisa, vai ter sempre uma observação ali. E aí o brilhantismo do doutor aí, que eu tenho como um grande apreço, me traz essa informação. Porque, e aí eu retorno à pergunta, porque é o seguinte, ele tem a suspensão, né? Então, a suspensão do direito de posse, vamos dizer, né, o mais comum. E essa suspensão desse direito de posse significa que ele perde o requisito. Mas não necessariamente, no meu entender aqui, pelo que a gente
o que a gente vem observando, ele poderia então decidir vender essa arma. Vamos supor que o sujeito tem uma arma só. Ele poderia vender essa arma, pelo que eu imagino. Então não teria nem apreensão da arma. Não teria um prazo para fazer essa venda. Como é que isso ficaria? Porque, e se a lei também não tem especificação para onde vai o armamento, quem é que vai tomar conta desse armamento, né? Por que vai ser a polícia? Então, se, por exemplo, né, se pensando rápido, né, a atribuição é da Polícia Federal. Então, seria a Polícia Federal que deveria cuidar desse armamento. Agora, na questão do atirador esportivo, por exemplo, seria o Exército. Então, seria o Exército que teria que ficar com essa apreensão, mas na prática a gente vê a Polícia Civil apreendendo esse armamento. E aí isso gera, por exemplo, um dano ao armamento. Quais são as condições que o Estado vai manter esse armamento? E aí gera vai gerando uma série de perguntas. Mas aí eu eu faço uma pergunta, né, se me permite, nesse sentido aí, de que se a pessoa seria uma solução, seria viável, ou é passível de discussão jurídica isso? Não, eu perdi a posse, então tá, mas eu transfiro imediatamente aqui essa posse. Vamos imaginar algo mais fácil. A pessoa perde a posse, mas ela no mesmo dia ela já transfere a arma ali, enfim, a pessoa já está com os requisitos preenchidos para a compra de uma arma, já está tudo certo, algo bem doutrinário, né? Já tem os requisitos, já tem tudo, já tem toda a autorização, então tá aqui, eu vou fazer essa transferência. Seria possível isso? Então, no meu modo de ver, quando ocorre a suspensão do direito de posse, se a pessoa quiser transferir essa arma, desde que essa arma não seja o objeto do crime, eu não vejo impedimento legal algum. Não vejo impedimento legal algum. Até porque não sabemos durante quanto tempo vai permanecer esse processo, não sabemos durante quanto tempo esse direito vai permanecer suspenso, e se um dia ele vai retomar as condições necessárias para voltar a possuir legalmente uma arma de fogo. Agora, isso eu entendo que é possível sim a transferência, e se esse processo passasse por mim, eu iria deferi-lo. Agora, eu não consigo visualizar mesmo onde fica. No outro dia me ligou o colega lá de Volta Redonda, da delegado-chefe da Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, doutor Pedro. Ele me liga e fala o seguinte: acabei de receber um ofício aqui do juiz mandando recolher as armas de um agressor que está respondendo a um inquérito e incidindo ali a Lei Maria da Penha. Aí falou, a arma não é objeto do crime. Eu vou lá, vou determinar uma equipe que vá lá, apreender essas armas com base nessa ordem judicial, mas eu quero saber, essa arma vai ficar onde? Vai ficar fazendo o que aqui? Durante quanto tempo essa arma vai ficar comigo? É a preocupação do depósito. Né? Exatamente por isso. Se a arma for nova e vai ficar condicionada num depósito, que às vezes não tem as melhores condições de umidade, etc., para conservar esse tipo de material. Então era a dúvida dele. A minha resposta foi, prezado colega, eu gostaria muito de ajudá-lo, mas eu também tenho essa mesma dúvida. E aí sugeri a ele que colocasse isso, né, num documento para que o órgão central ou até a mesma corregedoria possa se posicionar sobre isso, possa emitir um parecer para casos futuros, para que a gente possa seguir. Porque, inclusive, essas armas não eram armas registradas na Polícia Federal, eram armas de acervo de tiro desportivo. Né? Então, vejam bem, o juiz suspendeu o direito de posse, oficiou a Polícia Federal, mas a arma, sequer a posse dela foi concedida pela Polícia Federal. A posse dessa arma foi concedida por outro órgão público, que é o Exército Brasileiro. Então, ele disse, cara, para não ter que explicar isso e ficar preocupado aqui, que enquanto está nessa tramitação, esse cara pega a arma e mata a esposa ou a companheira, quem quer que seja, então vamos adotar providência. Vou lá recolher as armas e eu vou encaminhar a ordem judicial para o Exército, informando ao juízo que as armas já estão apreendidas e que o Exército foi oficiado da ordem dele para a suspensão da posse.
que achou que nesse trâmite que ele devolve para o juiz, informando que quem tem que suspender a posse é o Exército e tal, vai que ocorre algo, né? E aí, claro, a prioridade é sempre a vida. Então, não vai deixar que isso aconteça por uma falha que às vezes o juiz realmente não sabe, que são 2 órgãos que registram a arma e tal. Fala em arma, pensa logo que é a Polícia Federal. Muitas vezes isso pode acontecer. E muitas vezes o conhecimento que o juiz tem é só porque em algum momento a mulher vítima, ela depois dizendo, olha, ele tem um arsenal em casa, ele tem um acervo dentro de casa e tal, eu tenho medo, né? Porque ele está violento, ele pode pegar uma arma dessa e concretizar uma agressão maior. Então, essa é uma lacuna realmente dessa lei. Fica aqui essa minha observação, que isso precisa ser corrigido, isso precisa ser melhor explicitado na lei, porque às vezes o próprio juiz não vai saber para onde que vai mandar essa arma, ou quanto tempo essa arma fica apreendida, se nesse meio tempo se é melhor transferi-la para alguém que tem os requisitos para ter a posse, porque realmente é uma lacuna. Eu entendo que é uma medida importante, que, claro, o agressor pode se valer desse instrumento para causar um dano maior à vítima, e a tendência é, depois que a vítima tomou coragem, foi à polícia, comunicou o fato, que as tensões aumentem, e é lógico que é perigoso realmente manter essa posse. Agora, a questão que eu coloco a lei precisa estabelecer um parâmetro melhor em relação ao destino desse armamento. E aí, doutor Marcelo, eu vou deixar aqui agora para as considerações finais aí, para a gente encerrar, né? Da minha parte, eu quero agradecer aí a presença de todos, quero agradecer o senhor ter aceito participar aqui dessa live aqui. Acho que nós transmitimos algumas coisas importantes para todas as áreas aqui, daqueles que nos assistiram. O meu público aí muito voltado a concurso, acho que demos dicas importantes, né? Demos dicas importantes aí para os seus alunos, aqueles que estão aí trilhando aí o caminho do direito. Espero que sejam bons profissionais, a depender dos professores que tem aí, já conhecendo bem o senhor e sabendo aí do que transmite, tenho certeza que vai formar grandes profissionais do direito. Tá? E passo aí a palavra aí para o senhor fazer suas considerações também. Doutor, a honra é minha, eu já havia dito isso aí anteriormente, pessoalmente e de todas as formas, né? Acho que a gente tem sempre a somar, né, com todas as pessoas, mas algumas pessoas somam mais do que outras pelo seu empenho, pelo seu destaque, pela sua luta, né, pela sua garra. E o doutor é uma dessas pessoas aí, fera no que faz, e faz mais uma vez com maestria. Eu acho que valeu muito, né, essa live. Pese aí o probleminha no início aí, mas nada se pudesse comprometer. Aí acho que teve um proveito para todas as áreas, né, para os alunos de cursinho, para os alunos de faculdade, para as pessoas em geral, para ter um conhecimento dessa lei, para ter um conhecimento do que é Maria da Penha. Fazendo um parênteses aqui, deixo uma crítica também, que às vezes passa despercebida, né? Que a lei ela tem violência doméstica e familiar, mas esse E aí, aditivo, ele não se sustenta ali, é violência doméstica ou familiar. Então, a lei abrange esses 2 pontos. Às vezes cria uma confusão. As pessoas acham que precisa ser doméstica e familiar por conta do próprio texto. Mas não é ou familiar, que envolva a mulher, obviamente. Mas então só tenho a agradecer. Eu acho que eu não falei anteriormente, mas já está aceito o convite, não teria como não aceitar um convite seu aí. Fico honrado já nessa oportunidade de ser convidado para isso. E fico muito satisfeito, muito feliz de ter participado aí. E da minha primeira live aí, ter sido com um doutor aí, que é a pessoa que eu admiro aí já há tempo. Tá? Então agradeço a presença de todos aí, todo mundo. Meu amigo aí, Vinição aí, que eu vi entrar. Meu amigo aí também, que é fera do direito, doutor em direito, Alexandre Fernandes Dantas, conhecido também como Alexandre Café, Júnior Lisboa, meus alunos, todos aí, todos os doutores e doutoras que estiveram
se apresentaram aí, pelo menos um pouco para nos ouvir aí. Raimon, muito obrigado aí, muito feliz aí por ter participado. Forte abraço.